Boa noite, pessoal. Hoje é o nosso último dia aqui da disciplina de Prevenção e Combate a Sinistros. Meu nome é Ricardo Machado, hoje é dia 8 de outubro, sei porque eu estou com a cabeça em dezembro, 8 de outubro de 2021, e estamos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, curso Técnico Segurança do Trabalho, campus Natal Central, e hoje a gente vai ver aqui mais detalhes sobre o projeto, a aprovação do projeto preventivo lá no Corpo de Bombeiros, tá? Então, vamos fazer em dois tempos aí, mostrar as coisas básicas aqui, básicas não, as coisas mais gerais, assim, no primeiro tempo, no segundo tempo mostrar um pouquinho do AutoCAD, tá? Quem chegou agora, tá aí o link no chat, aí o link da chamada. Estão me ouvindo bem, gente? Tá bom esse microfone aqui? Sim, professor. Joia. Vocês fizeram as atividades lá, eu já dei uma atualizada aí, né, no Swap, e ainda vou agora de noite, depois da nossa aula, ainda vou dar mais uma passada, tá, para ver se mais alguém fez depois, eu dei uma atualizada de manhã, e vou atualizar novamente agora, antes da meia-noite, para a gente encerrar isso aqui, que segunda-feira eu estou de férias, e hoje o reitor ainda não assinou, mas já está na mão do reitor para ele assinar a minha lotação aí no campus Natal Central. Espero que dê tudo certo. Quando eu voltar das férias, eu já esteja aí. Não preciso ir lá para Macau dar aula, não. Tudo bem, vamos lá. De qualquer forma, a professora já tomou posse lá, que está no meu lugar, está tudo certo. É só agora a assinatura do chefão poderoso aí, do magnífico reitor. Então, deixa eu apresentar uma janela aqui. Vai ser esse PowerPoint aqui. Esse computador é legal, é um daqueles tudo em um da HP aqui, é uma tela maior. Deixa eu ver se está tudo certo aí. Estão vendo aí? Deixa eu tirar essas faixas pretas. Mais um pouquinho. Melhorar aí para otimizar a tela de vocês aí. Quem está me vendo aí numa Smart TV não tem problema, mas quem está no celularzinho, é legal aproveitar bem aí o slide. Gente, ó, olha só, então a gente já estudou tudo isso aqui, vou revisar os projetos em si e explicar de novo esse trâmite, tá? Tem dois projetos, na verdade, cada sistema preventivo é um projeto, né? A gente vai calcular, estipular, determinar, especificar as coisas aí, por exemplo, a largura dos corredores, quantas placas eu vou precisar, a iluminação de emergência e tal. Então, só que dependendo do meu tipo de instalação, se ela precisar de gás de cozinha, tá, eu vou ter que fazer um projeto de gás separado. Ele dá a entrada junto no bombeiro, junto com esse conjunto dos outros sistemas preventivos de incêndio. Tá? Mesma coisa é se eu precisar de para-raio, vou ter que ter um projeto em separado. Tá? Pode ser até o mesmo cara que vai fazer os três. Por exemplo, se eu fosse engenheiro eletricista, eu poderia fazer os três, né? Não, aí não poderia fazer o de gás, né? Teria que ser também engenheiro mecânico para fazer o do gás, tá? Então, são três jogos, aí, três pacotinhos. Vai ter uma responsabilidade técnica para o gás, uma outra responsabilidade técnica para o para-raio e uma outra, que pode ser até o mesmo cara, para esses outros sistemas aqui, desde que ele seja engenheiro de segurança. Tá? E esse conjunto de documentos a gente faz uma folha de papel que a gente convenciona chamar de prancha. Tá? Não é diferente de planta, porque numa prancha podem ter várias plantas. Tá? O que ocorre é que, às vezes, na escala que o bombeiro me pede, da apresentação, não cabe todas as minhas plantas numa prancha só, né? Que a gente tem a opção, a maior prancha que a gente vai ter vai ser a folha A0, tá? E é comum a gente usar aí uma folha A0 para fazer a planta de locação e localização, e a localização é a situação, né? O endereço ali, e outras plantas A1 para colocar os sistemas preventivos. Na mesma planta, porque aí eu posso ter vários prédios, ou um prédio com vários andares, né? Mas em cada planta dessa,
eu vou desenhar esses vários sistemas, vou desenhar os extintores, não preciso desenhar uma planta para extintor, outra planta para hidrante, outra planta para o alarme, não, né? O para-raio, sim, separado, o sistema de gás também separado. Tá, então eu desenho tudo na mesma planta, mas o que ocorre é que eu posso precisar de várias pranchas, como a gente vai ver depois aqui do intervalo, vou mostrar para vocês aqui no AutoCAD, tá? Hoje em dia, aqui no Rio Grande do Norte, ainda é no papel, tá? A gente tem um procedimento eletrônico, digitalizado, mas assim, eu não consigo mandar as minhas pranchas aí em arquivo digital, tá? O bombeiro exige que eu entregue lá um CD com os PDFs dessas plantas, tá? E quando termina esse processo, que ele aprova, ele me devolve a parte de papel e fica com esse CD, com as plantas, tá? Eu espero que num futuro próximo a gente possa lá, na hora de fazer o protocolo, já anexar, ou fazer até pela internet, né? Paga o Pix aí, paga aí o boleto e faz pela internet e anexa os arquivos digitais, né? Não é muito absurdo, muito caro imprimir uma planta, não, tá? Uma prancha A1 aí custa R$ 20, né? Coloridinha e tal. Só que como um projeto vai ter várias pranchas, você às vezes tem 10 pranchas, 15 pranchas aí, acaba ficando, imagina que seja 10 folhas, né? Vai sair R$ 200. Então, como normalmente o bombeiro sempre pede alguma alteração, você acaba tendo que imprimir tudo de novo. Isso dá um transtorno de tempo, de energia, de volume de papel também para eles lá tá manipulando. A gente entrega numa caixa assim de plástico, não uma caixa dessas de arquivo, mas é um trambolho para ele estar, inclusive para ele estar mandando para outros quartéis do bombeiro, porque nosso caso aqui do IFRN, alguns dos nossos projetos são avaliados lá em Mossoró. Então, pô, tem que botar numa caixa, essa caixa num malote, para o bombeiro levar para lá para avaliar, depois trazer de volta, sabe? Porque aqueles campos que são mais próximos lá de Mossoró são avaliados lá. Vou pegar uma aguinha aqui. Então, vamos aqui na sequência. Primeira coisa, né? Você vai na IT01. Tá? Se você está aí com crise de identidade, quem eu sou, para que eu existo, de onde eu vim, eram os deuses astronautas, né? O que fazer da minha vida? Casar ou comprar uma bicicleta? Você lê a IT01 para saber o que é a sua empresa, né? Deixa eu pegar aqui o slide. E aí na IT01 vai dizer como é a minha classificação. A maioria dos exemplos que eu usei aqui nessa disciplina é para campos do IFRN, não quer dizer que sejam projetar só escolas, né? Então, você vai lá na IT01. Como é que eu posso saber maiores informações aí da minha empresa? Se eu tiver o CNPJ, você vai aí no site da Receita Federal, bota aí CNPJ Receita Federal. Aí abre lá um clique aqui para dizer que você não é um robô, digite aqui o CNPJ. Aí você dá um enter, abre a ficha do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica daquela empresa, tá? E aí, ali eu sei o endereço, claro que você já sabe o endereço, porque vocês trabalham na empresa, né? Mas eu sei também a classificação nacional de atividades econômicas, que é importante, por exemplo, para eu dimensionar o SESB, dimensionar a CIPA, para eu botar também na identificação da empresa no PPRA. Cuide, né, que às vezes a empresa tem um nome fantasia, que eu posso usar também. No PPRA, digo lá, nome fantasia, sei lá, picolé caseiro Caicó. E aí tem a razão social, que pode ser João da Silva e Filhos Limitada, né, para essa empresa. E o importante é a atividade econômica. E com essa atividade econômica, eu consigo vir aqui na NR, na IT01 também, e saber qual é o código dessa minha edificação. E eu vou precisar disso para poder definir os sistemas preventivos necessários, né? Então, vou na IT01 e vejo, deixa eu receber aqui a Ana Clara, e vejo o que é necessário aí para o meu problema, tá? Do que a minha empresa precisa, né? Quais os incrementos aqui de prevenção de incêndio eu vou ter que estar projetando para daí depois poder instalar, né? Tá? E daí eu vou equacionar os sistemas. Já vi ali na IT01 que precisa de hidrante, precisa de extintor, precisa disso, precisa de para-raio e tal. Agora eu vou na IT de cada um equacionar esses sistemas. Equacionado quer dizer quantidade
localização, eu tenho que desenhar numa planta. Tá? Essa planta não é um desenho qualquer, é um desenho técnico feito em cima do desenho arquitetônico, e eu vou ter que usar a simbologia, claro, de incêndio, para esse caso aí. Tá? O bombeiro pede também que vocês ambientem as salas, sabe? Então é legal a gente já puxar o projeto arquitetônico, que já vem com as mesinhas, as cadeirinhas e tal. Quando é escola, ele sempre determina ali qual é a ocupação da sala de aula, 30 alunos, 40 alunos, para ver se não está tendo uma superlotação, né? Da escola ali, porque você vai dimensionar os corredores em função da quantidade de pessoas que tem naquele ambiente, né? Então, vou desenhar isso na planta, e depois de feito esse desenho, que na verdade esse desenho é a expressão gráfica do meu projeto, né? Eu vou quantificar numa planilha os itens que eu vou precisar comprar, né? Adquirir. E essa planilha vai fazer parte aí do memorial descritivo, tá, do meu projeto, que é um documento de texto que tem planilhas também, tá, apresenta os cálculos também, o memorial de cálculo aí dos hidrantes, e assim por diante, tá? Quando vocês estão aí na idade agora de estar pensando em casar, né? Então, se vocês forem comprar um apartamento, peçam para o corretor, eu quero ver o memorial descritivo desse apartamento, dessa construção. E a construtora tem, porque para poder financiar isso aí, na Caixa Econômica, você tem que apresentar isso, né? E aí você vai ler ali, por exemplo, a tinta, látex PVA, Aquacril, Souvenir ou similar. As torneiras vão ser da marca Docol, com metal sanitário, não são de plástico, né? O piso é um piso porcelanato, Secrisa ou similar. Tá? Então, para que isso é importante? Para que, quando você entrar no seu apartamento, quando ficar pronto lá, aquela construção, você ter certeza que foi feito com a qualidade que você pagou, né? Que você comprou. Aqui também, no projeto de incêndio, eu tenho que dizer o que eu vou usar, quais os materiais, as especificações técnicas e os quantitativos também, e o bombeiro depois vai conferir isso. No projeto, ele acredita que você vai tirar, na boa intenção, você vai tirar aquilo do papel para implantar, né? Se você disse uma coisa e vai viver outra, né? Dizem que a pessoa tem que viver os princípios que prega, né? Mas você pode dizer no projeto um negócio, depois querer dar lá um cangapé lá e fazer meia boca, botar só a metade dos extintores, né? Botar uma tubulação com um diâmetro menor, uma bomba com uma potência menor. E aí, na hora da vistoria, o bombeiro te pega, né? Porque ele tem esse memorial descritivo, e aí ele não vai aprovar a sua construção, né? E claro que a gente vai construir e instalar essas coisas depois do projeto aprovado, porque o bombeiro pode pedir alterações também desse projeto. Tá? Então, só para lembrar vocês aqui das ITs que a gente estudou, né? A gente estudou também normas da ABNT, eu fiz um print aqui do meu gerenciador de arquivos aqui, estamos aqui as ITs. Então, IT01 é a classificação de edificações, a 04 é a simbologia, aí saída de emergência, carga e incêndio, né? Plano de emergência, que a gente estudou na aula passada, a brigada de incêndio, na aula retrasada, iluminação de emergência, alarme, sinalização, extintores, hidrantes, sprinklers e o GLP. Tá? Então, está aqui a lista das ITs, né, que a gente navegou aí na nossa disciplina, tá? Então, vamos lá para a IT01 de novo, né? A gente já fez isso, vamos fazer agora. Abro lá, IT01 tem um tabelão enorme com essas colunas amarelas, aí não fui eu que pintei, não. E aí você vai procurar lá, pô, o meu aqui, o IFRN é uma escola profissional, em geral, né? Uma escola, uma formação profissional. É um E4. E agora, sabendo que eu sou um E4, eu posso lá, por exemplo, nas saídas de emergência lá, determinar a distância que minhas portas de saída vão estar do meu ponto de abandono, tá? Então, por exemplo, para E4, eu tenho duas distâncias da porta de saída do andar, né?
depende se eu estou no pavimento térreo, essa distância poderia ser 60 metros. Por que 60 metros? Por que tem tanta coisa aí, ó, no E4, né? Na verdade, para todos os E's aí. Se eu tiver uma edificação sem chuveiros automáticos, por exemplo, esses campos do IF aí, para a nossa área construída, não vou precisar de chuveiro automático. Tá? Aí eu tenho uma distância menor. Se eu tiver chuveiro automático, essa distância diminui. Aliás, aumenta. Tá? Se eu tiver chuveiro automático, eu tenho mais tempo para abandono, essa distância aumenta. Né? E eu tenho detecção automática de fumaça, porque a norma me exige um detector em cada sala de aula. Então, como nossos campos vão ter mais de uma saída, tá? Normalmente a gente tem pelo menos 2 saídas, mesmo nos campos verticais, a gente tem 2 saídas, a rampa e uma escada de apoio. Então, eu vou para essa última coluna aqui, ó, mais de uma saída, com chuveiro automático, mais de uma saída, e se for o andar térreo, Caicó, João Câmara, Macau, Parnamirim, 60 metros. Esses 60 metros a gente mede da porta da menor unidade, da unidade habitacional, ali, ocupacional, por exemplo, da porta da sala de aula, da porta do laboratório, da porta do escritório, até a porta de saída, mais próxima, tá? Então, para esse caso aí do pavimento térreo aí, seria 60 metros, né? Se eu tenho mais de uma saída, né? Normalmente a gente tem 4, 6 saídas aí nesses campos térreos. Tá? É diferente do caminhamento do extintor de incêndio, que esse do extintor de incêndio tem que pegar o ponto mais distante no canto da sala de aula lá, e aí eu tenho que sair até a mesa do professor, sair para a porta, e aí chegar até o extintor e vai dar lá aquele caminhamento, né? No caso aí do risco médio, 20 metros para o extintor. Então, pode ter mais andares, por exemplo, 45 metros aqui. Lá na IT 14, eu consigo... Veja que a saída de emergência aí não depende do risco, não, depende do tipo de construção, né? Aqui, ó. Depende do tipo de construção. E aí vai estar atrelado um pouquinho o risco. Mas outras coisas, eu vou precisar definir o meu risco, se ele é pequeno, médio ou elevado. Né? Então, como a gente sabe ali que o E4, aquela última linha ali, ó, escolas profissionalizantes e tal, 300 megajoules, né, a carga incêndio. Aí, com essa carga incêndio de 300 megajoules aqui, fiz até um desenho animado ali, a gente volta lá para IT01 e vai na tabelinha para definir se o risco é baixo, médio ou alto. Tá? Como esse 300 aí está me dando um valor limítrofe, ó, até 300 é baixo, de 300 a 1.200 é médio. Então, pô, deu certinho em 300, né? Então, nesse caso aqui, a gente, por segurança, vai usar o risco maior, que é o risco médio. E com risco médio, a gente vai em cada IT, essa aí é IT01, e vai definir, vai ver lá na IT os critérios para risco médio para equacionamento de extintores, por exemplo, caminhamento de 20 metros. Tá? Então, fui lá na IT 21, que é a IT dos extintores de incêndio, aí, do sistema preventivo de extintores, como risco médio, 20 metros de caminhamento. Agora, aqui sim, esse caminhamento partindo do interior da sala, não é raio de cobertura, tá? Se for uma área sem paredes, acaba sendo um raio de cobertura. Mas quando eu tenho paredes e eu não sou o X-Men para atravessar as paredes, eu vou ter que fazer o caminhamento mesmo, e ele não pode ser maior do que 20 metros. Para hidrantes, a gente usa o comprimento de mangueira, 30 metros, para determinar quantos hidrantes eu vou usar, né? E para os alarmes, tenho 2 critérios aqui. Um, para posicionar a sirene. Então, como ela tem que ser audível, tem lá até um nível de pressão sonora lá determinado, a gente acaba colocando a cada 60 metros uma sirene. Então, num campus desse horizontal, 2 sirenes. Aí, nesse campus Natal Central, com certeza mais de 2 sirenes, né? Tá? Para todo mundo escutar esse alarme. E os acionadores, ninguém pode andar mais de 30 metros para chegar no acionador. Tá? Então, vou sair dentro da sala ali, procurar um acionador, não posso andar mais de 30 metros. Sempre nos hidrantes, a gente põe acionadores do lado do hidrante e bota uma botoeira de acionamento do alarme. Tá? E a norma aqui até diz que se a construção foi feita antes de 1974, como é antigo,
a norma da época pedia o alarme só junto dos hidrantes. O acionador de alarme só junto dos hidrantes. Então, aí eu posso manter. Nas construções mais atuais, 1974 é mais velho que eu, né? Eu sou de 1972, já estou semi-usado, né? Quase cinquentão aí. E então, normalmente, né, as edificações que a gente vai projetar e vai trabalhar são mais recentes, a gente vai botar a cada 30 metros um acionador e, claro, dentro dos hidrantes. Se essa posição dos hidrantes aí já for de maneira que ninguém ande mais de 30 metros para chegar ali, basta botar os acionadores próximos dos hidrantes. Se não, tu bota um intermediário. Tá? A sinalização de abandono, só relembrando aqui, né? Ela tem que ter, eu sempre tenho que ver pelo menos uma placa. Tá? E normalmente a gente instala uma placa a cada 15 metros, tá? E eu posso diminuir essa distância caso esteja num ponto ali que eu não estou vendo nenhuma placa. Eu posso diminuir essa distância, tá? Hoje a gente ainda está usando no 2D aí na planta, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai ter já a tecnologia, já tem, né? Mas vai ser mais usual aí a tecnologia 3D. Você desenha o projeto numa maquete eletrônica e bota um bonequinho andando ali por dentro, como esse joguinho aí do Roblox. Não sei se vocês já jogaram, meu filho está jogando aqui, o Minecraft, tem a definição pior, mas o Roblox, você bota um avatarzinho andando ali. Então você poderia talvez até projetar com aquilo. O avatar, aqui eu vou botar um extintor, pá, né? Tira da maletinha lá do bonequinho. E, então, um projeto poderia ser feito assim, né? É uma ideia, né? E ele poderia gerar até um arquivo digital que lá o bombeiro, na hora de vistoriar, bota um óculos de realidade ampliada, ele sai andando pelo prédio e começa a ver onde é que deveria ter extintor e onde é que eu instalei extintor. Isso aí parece um negócio de ficção científica, mas é um futuro próximo, tá? Não é uma tecnologia tão complicada de se ter, não. Tá? Então, o caminhamento para esse abandono, que a gente viu lá naquela tabela, então, pode variar de 35 até 60 metros. Vou voltar lá. Aqui. De 45 a 50, mas tem situações aqui que é 35. Ó. Deixa eu passar o mouse aqui por cima. Ó. Então, tem detecção com a saída única, 35 metros para os andares sem seu térreo, né? Piso de descarga. Então, 35 metros até 60, né? Nosso caso aí, do campus ali, Macau, por exemplo, 60 metros. Vou começar aqui. Então, tem que definir essa distância para ver quantas saídas eu tenho. Além disso, eu tenho que calcular a largura dos corredores. E, claro, que o arquiteto já tem que pensar nisso, porque quando a gente pega o projeto arquitetônico pronto, é difícil da gente dizer, ó, vamos derrubar essa parede aqui e fazer o corredor mais largo. Então, o arquiteto já calcula isso para eu ter largura de corredor. E essas saídas também já têm que ser dimensionadas, a quantidade de saídas, né? Vez por outra, alguém resolve construir uma salinha bem ali naquela saída de emergência, né? Então, aí entra a gente, né? Ó, derruba a salinha, né? Ah, maldito, veio aqui logo destruir o meu espaço físico. Não, é que se der um incêndio, as pessoas vão sair como? Né? Tá? Então, a iluminação de emergência é exigida também. Se lembram lá, né? A gente já estudou 3 lux nos corredores e 5 lux nas escadas. Então, isso eu consigo com um bloco autônomo, instalando ele a cada 15 metros, uma altura lá de 2,30 metros, 2,20 metros, consigo com blocos autônomos. Né? Ambientes maiores, eu posso também optar por aquela holofote, né? Uma lâmpada de emergência com mais projeção, em galpões, né? Garagens. Se vocês observarem lá no Midway, na garagem, vocês vão ver esses blocos com holofotes. Tá? Então, está lá IT18, né, para tratar da iluminação de emergência. E a gente vai ver os símbolos novamente aqui. Tá? Pronto. Ó. Eu tenho, aula passada, a gente viu outras maneiras de representar os sistemas preventivos, né? Aquela maneira para botar no meu plano de emergência. Então, são indicativozinhos vermelhinhos. Né? Aqui não, aqui eu vou ter que usar a simbologia de projeto. Tá? Não é um mapa para treinamento. Se eu quiser fazer treinamento, orientação, cartilha, é melhor usar aquela simbologia lá, claro, botar na parede, um mapa do risco de incêndio,
como a gente tem o mapa de risco também, de acidentes, de químico, biológico, aí, uma planta de risco de incêndio também cabe, aí usa aquela simbologia. Mas essa simbologia aqui não é para o cidadão comum, não é para uma pessoa que não tenha conhecimento, essa aqui é para o técnico, é uma linguajar técnico mesmo, não é para treinar os funcionários, é para eu apresentar para o bombeiro e o bombeiro aprovar e depois eu apresentar isso para o meu construtor, a pessoa que vai instalar isso e o cara entender, né? Tá? Normalmente a gente vai botar essa simbologia também na prancha de detalhes lá do meu projeto, né? Do meu projeto de sistemas preventivos, tá? Mas eu não vou inventar símbolo, não. Antigamente a gente até poderia inventar, desde que colocasse na legenda, né? E agora nós vamos usar os símbolos padronizados aí pela norma. Tá? Extintor de água, extintor de CO2, extintor de pó químico seco. Lembrar que todo pó é químico, porque a química é a ciência da matéria, né? Mas nem todo pó é seco. Tá? Existe o pó químico umedecido. Esse aqui é o bicarbonato de sódio. E existe o pó químico para classificar, né? Que é o pó químico umedecido. E também o extintor ABC, tá? Que é um outro, não me lembro agora a composição aqui, mas é um outro pó. Esse é seco também, mas ele a gente chama de pó ABC. Acho que, se eu não me engano, é o fosfato monoamônico, coisa assim. Aqui, símbolo para detector de fumaça, esse S aí do smoke, né, em inglês. E o acionador de alarme, esse símbolo aqui da psicologia, né? Simbolizando aí um botão, né? Aqui a luz de emergência, um quadrinho, um retângulo cheio, com a luzinha aberta ali, indicando uma lâmpada com a bateria. Aqui a sirene de alarme e a central de alarme muito semelhante, né? Até nojento essa simbologia, ele fazer diferente isso. É muito fácil confundir, né? Mas de qualquer forma está aí. A central de alarme, onde vai estar próximo da bateria também, né? E as sirenes eu posso ter mais de uma. Tá? Dependendo do tipo de central, essa bateria vai ser menor, tá? Ela tem que me dar autonomia aí de 1 hora, o alarme funcionando. Então, as centrais de eletrônicas aí tem baterias bem menores, né? Aqui também simbologia para o hidrante simples e hidrante duplo. Lembrando, né, que são 5 tipos de hidrante. A gente fez cálculo aí para o mangotinho, tipo 1, né, e para o hidrante simples ali, o tipo 2. Tá? Aí a pressão e a vazão é diferente, né? O tipo 2, por exemplo, é 150 litros por minuto de vazão e 30 metros de coluna d'água de pressão, né? Mas alguma instalação pode me exigir um hidrante mais parrudo, um hidrante de saída dupla e também com a mangueira de 2,5 polegadas, né? Uma mangueira mais reforçada. Mais parruda, né? Não só mais reforçada, mas que aguente mais vazão e pressão. Tá? As placas, se lembre que a gente não vai colocar... Se for aquela plantinha lá do mapa de risco, do mapa do plano de emergência, a gente vai usar a simbologia vermelhinha, né? Aqui eu vou usar esse código aí, essa simbologia, né? Então, para placas superiores, acima de 1,80 m, vou usar esse símbolo aí da bolinha, tá? Eu tenho que criar um código para essa placa, por exemplo, P1, P2, P3, P4, né? Placa 1, placa 2, placa 3, placa 4, um código, ou fuga 1, fuga 2, fuga 3, sei lá, algum código, e lá na legenda eu vou dizer, né? E aqui também tem o tamanho da placa, largura e altura, tá? Quando ela é retangular. Se ela for quadrada, somente o lado, né? Essa retangular aqui. E veja que no símbolo aqui ela é redonda, né? Mas ela vai simbolizar uma placa lá quadrada ou retangular, tá? Se for numa altura intermediária, a gente já vai ver uma imagem aqui, próximo de 1,5 m, aí esse losango. E se for a placa baixa, não é no rodapé, entre 25 e 30 centímetros de altura, eu vou usar essa em formato quadrado aí. Tá? Então, essas placas de baixo aqui, ó, que é a setinha de continuidade, que a gente vai estar usando nas escadas, posso usar nos corredores também. Normalmente a gente põe uma embaixo de cada placa
daquela que tem um bonequinho correndo, né? Entre 25 e 30 centímetros do piso acabado. Deixa eu ver se dá de passar o mouse ali. Aqui, ó, entre 25 e 30 centímetros. E as placas altas, por exemplo, o bonequinho correndo, a indicação do andar, que aqui é um patamar de uma escada, né? 1,80 m. Tá? Se não for na parede, eu tenho que botar mais de 1,80 m. Posso botar rente ao teto, porque para as pessoas não colidirem contra a placa. Tá? Se lembre que uma porta normal tem 2,10 m de altura, né? Então, se eu for colocar o suspenso no corredor, tem que estar acima de 2,10 m. Como essa daí, por exemplo, que está indicando a saída do Leão da Montanha ali, né? Saída pela esquerda. Então, pendurada no teto vai estar a mais de 2,10 m. Tá? No mínimo 1,80 m na parede, é o que a gente chama de placa alta, né? E a de baixo ali 30, 25, 30 centímetros. Tá? E tem a placa intermediária que a gente usa, por exemplo, para indicar um equipamento, uma botoeira de alarme, o tipo de extintor de incêndio, por exemplo. Não confundir com a plaquinha do extintor, que é acima. Essa é 1,80 m. Né? Aqui, ó. Essa aqui é a placa do equipamento extintor, mas eu posso usar uma outra placa no nível intermediário, aqui 1,5 m de altura, dizendo o tipo desse extintor, alguma característica ali dele, tá? Um número do mapa, da inspeção, tá? Vocês se lembram que a altura do extintor aqui é 1,60 m, né? Essa altura aqui da válvula, né? Do piso. E aqui a base da placa é 1,80 m. Ó, aqui nesse aqui dá para ver, eu fiz até uma animaçãozinha aqui para ficar mais animado o negócio. Então, a placa intermediária entre 1,20 m e 1,5 m, tá? Então, a gente tem duas intermediárias ali, uma simbolizando o andar, 1,50 m, e outra dizendo ali, mantenha a porta fechada, né? Porta corta-fogo, mantenha fechada e tal, 1,20 m. E a placa superior, 1,80 m, indicando ali que aqui é uma saída, né? Para o percurso da fuga, essa aqui, ó, deixa eu ver se eu estou na hora do intervalo, ainda não. Vou tomar uma aguinha aqui só um pouquinho. Para marcar o percurso na planta e o bombeiro se identificar aquilo como rota de fuga, eu vou usar esse símbolo aí no centro do corredor, tá? Isso aí não quer dizer que é uma placa, tá? Isso não é símbolo de placa, isso é o símbolo da rota de fuga. Então, no fluxo contínuo ali, vai ser esse que a seta no centro, não é bem no centro, né? Tá, deixa centrado aí. Então, 3 quadrículos, a seta e mais 2 quadrículos ali. E nas portas de abandono, na saída final das rotas de fuga, essa com a seta na extremidade, tá? É comum também, onde eu coloco essas setas, botar também uma placa. Aí eu tenho que botar o símbolo de placa. Tá? Então, veja aqui esse desenho de internet aqui, ó. Aqui você tem uma porta dupla aqui, uma anticâmara, né, para uma escada enclausurada. Ó. Aqui tem as lâmpadas de emergência, aqui tem 2 extintores, um de água e um aqui de CO2. Tá? Tem aqui o hidrante, aqui está H1 e H14, provavelmente isso aqui é uma planta tipo, né? Então vai ser 14 andares aí, hidrante 1, uma coluna de hidrantes aí, aqui. E o que mais que dá para a gente ver nessa planta? Deixa eu ver. Os extintores a gente faz eles assim encaixadinhos, ó. Aqui lâmpada de emergência em cima da porta. E aqui não tem o indicativo da rota de fuga, né? Tá faltando aí. E aí, claro, depois disso tudo desenhado, com a simbologia, se a gente fizer no AutoCAD, gente, a gente usa aquele macete de fazer esses símbolos como blocos, né? Porque depois eu consigo contar os blocos. Só conta todos os blocos aí de extintor de água. Tem 39 para fazer esses quantitativos, tá? Então, quantos extintores de água, quantos extintores de pó, quantos extintores de CO, quantas placas indicativas de extintor, vão ser iguais, quantos suportes de parede. O suporte de parede, ele é um padrão, você pode instalar ele assim ou assim. Não é campanha política que eu estou fazendo aqui para vocês, tá? Deixa eu ir mais longe. Tá? Assim, para instalar o extintor de pó químico 4 kg e assim para instalar o extintor de água e de CO2. Tá? É claro que aqui eu vou ter 2 furos aqui e 2 furos aqui. Então, é o mesmo suporte, você pode inverter ele
e às vezes a pessoa instala do jeito errado, o extintor fica torto na parede, né? Porque ele não consegue, ele encosta na parede, então fica projetado, a gente tem que ir lá soltar os parafusinhos lá, inverter o L ali, né? E existe suporte para piso também, que em algumas situações a gente vai colocar. Então, eu vou quantificando para o sistema hidráulico preventivo, quantos lances de mangueira, quantos esguichos corneta, quantas mangueiras, quantas placas de hidrante, quantos metros de tubulação, quantas válvulas, aquilo tudo, né? Aqui para o alarme, ó, quantos acionadores manuais, quantos detectores de fumaça, quantas sirenes, se é somente uma central de alarme com bateria, ou 2, ou 3. Na iluminação de emergência, quantos blocos autônomos eu vou estar usando. Na sinalização também, quantas placas à direita, placa à esquerda, placa de saída, para a placa vai ser diferente. E também, dependendo da parede que eu instalar essa placa, ela pode ser uma esquerda ou uma direita que vai indicar para o mesmo lado, né? Tá? Então, eu boto nessa parede aqui e eu vou sair para lá, uma placa à esquerda. Se eu botar na outra parede do corredor, tem que ser uma placa para a direita para indicar o mesmo fluxo de saída. Então, tem que decidir isso, né? E é por isso que lá no projeto eu tenho que indicar qual é a parede que eu vou colocar essa placa. E aí a gente tem uma dificuldade, porque normalmente essa placa ela pode estar em cima de algum equipamento, por exemplo, vou botar a placa do extintor em cima do extintor, né? Então a gente tem um macetezinho que é fazer uma seta de chamada. Vou mostrar para vocês. Então, o projeto, quando a gente dá entrada lá no bombeiro, e o procedimento ali na IT-01 diz isso, você tem que fazer um requerimento. Então, você chega lá no balcão, lá, né, no centro, aqui em Natal, está aqui no Via Direta agora, né, você tem um centro de atendimento ali, no shopping Via Direta, que tem vários serviços do governo, inclusive esse aí do bombeiro. E aí você vai preencher lá um requerimento, lá um documento, paga lá uma taxa e dá a entrada. A pessoa lá faz um checklist, vai dizer, cadê a anotação de responsabilidade técnica? Tem. Cadê as pranchas? Estão aqui, estão. Já preencheu o requerimento e tal. Ok, aí ele aceita, né, o seu projeto, dá para você um número de protocolo para você poder rastrear esse projeto na internet, saber se ele já foi, tramitou, se já está sendo analisado e tal. E a prancha de entrada é essa daí, ó, locação e situação. Ou locação e localização. Qual é a diferença? A locação é a disposição dos prédios no terreno. Tá? Tem ali a Rosa dos Ventos, para indicar onde é o norte e tal. Então, esse aqui é aquela planta lá do IFAL, né, o Instituto Federal de Alagoas. E vocês podem ver até ali umas curvas de nível aqui, né? Esse terreno não é plano, tem curvas de nível. Esse terreno tem um desnível aí a gente teria que conseguir ler aqui a altura dessas curvas de nível para saber se ele está descendo ou se está subindo. Mas com certeza não é um terreno plano, tá? Eu posso planificar aqui para construir o meu prédio, mas eu vou ter que fazer alguma contenção. Ele tem aqui um relevo. E essa outra pequenininha aqui, ó, que está na mesma prancha, é a situação, quer dizer, qual é o nome das ruas, quem é que é o meu vizinho, de um lado do outro ali. E, então, locação e localização ou situação. Então, normalmente a gente usa aqui uma folha A0 para fazer isso. E é o que vai estar abrindo o meu projeto de incêndio, mas é um desenho arquitetônico. Nesse caso aí não tem nada de incêndio desenhado aí, só arquitetônico. O que vai ter ali na legenda o nome da empresa, né, o CNPJ, o nome do responsável técnico desse projeto de incêndio e tal. Aí as outras pranchas normalmente a gente faz, antes de mostrar isso aqui, deixa eu comentar isso, faz do tamanho A1. Né? E o que é isso? Né? Um tamanho ABNT, né? Vocês conhecem bem a folha A4, vou pegar uma aqui, que eu estava desenhando aqui, essa folhinha da impressora, ó. A4, se eu dobrar ela na metade, é um A5. Duas A4, aqui está rasgado aqui, mas ó, duas A4 dá uma A3. Aí duas A3 dá uma A2, duas A2 dá uma A1. E 2A1 dá uma A0. E aí todas elas eu vou dobrar do tamanho A4, padrão. Tá? Por isso que tem essas marquinhas aqui, ó, na folha aqui, ó, na margem, tá vendo? Essas marquinhas aqui são as marcas para o tamanho A4. Esse tamanho aqui da legenda, ó, é o tamanho A4. Vou reduzir a folha, dobrando no meio aqui, ó. E ainda tem que deixar uma margem aqui para eu poder arquivar, fazer um furinho aqui e botar numa pasta, né? Então tem uma dobra lá. Aqui dobra.
O pessoal aí que trabalha com plotagem, aí então já tem um macete, né? Bota uma régua ali, dobra aqui, dobra ali, já sai bonitinho, bota dentro de um saco, né? Um saquinho de plástico. Bonitinho. Eu espero que chegue logo esse futuro de eu não precisar de papel. Tá? Não é só para preservar a Amazônia, não, porque um arquivo digital você também queima a floresta, viu? Porque você tem que gastar energia elétrica para manter ele no servidor, né? Então tem um custo também, não é só a questão ambiental, mas é uma questão de praticidade, tá? Do arquivo digital. Outra coisa, quando isso for digital, eu não preciso entregar lá 10 PDF, eu entrego um PDF só com todas as plantas. Pô. Aí o bombeiro vai dando zoom ali, andando ali por cima daquele projeto e analisando. Tá? No desenho do AutoCAD, vou mostrar isso daqui a pouquinho, do intervalo, você desenha sobre fundo preto, né? Mas na hora que você imprime, ele vai imprimir em papel branco e o que é branco fica preto, o que é preto fica branco. Nesse caso aí, eu também mandei que o verde seja impresso em preto, né? Mas a gente pode dar essa opção também. Eu quero que o que seja verde seja impresso verde, o que seja azul seja impresso preto, mas na espessura de 0,5 milímetros. O que for amarelo, eu quero que imprima preto, mas na espessura de 0,3, porque são as cotas. Tá? São as layers, né? As camadas aí do AutoCAD. Ok, colocado isso então, vamos para o intervalo. Todo mundo assinou a lista de presença aí já? Então vamos para o intervalo. Alguma pergunta? Minutos, intervalo 15 minutos. Voltaremos às 20 horas. Tá? Até já, chego já, tomar uma aguinha e a gente já volta. Valeu.